Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 27 de setembro, dia no qual nós recordamos São Vicente de Paulo, presbítero, fundador, ele que nasceu na França no ano de 1581, lá faleceu em 1660 e viveu o seu ministério dedicado aos pobres, às crianças abandonadas, às vítimas da guerra e de todos os necessitados. Fundou a Congregação da Missão, os Lazaristas, e as Filhas da Caridade, juntamente com Santa Luzia de Marilac. E hoje nós lemos o evangelista São Lucas, no capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos nesta sexta-feira a leitura do capítulo 9 do evangelista São Lucas. E ontem, se nos recordamos muito bem, a fama de Jesus chega até os ouvidos de Herodes e vemos na conclusão Herodes que queria ver Jesus. Hoje nós vemos então ao início deste evangelho, Cristo que voltando-se para os seus diz: "Mas quem diz o povo que eu sou?" E aqui temos as diversas respostas. Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. E a partir daquilo Cristo diz: "Mas e vós, quem dizeis que eu sou?" E vemos Pedro que diz: "O Cristo de Deus." E a partir daquele momento, então, Cristo começa a anunciar a sua paixão e a sua morte. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E de fato, esta tríade, é este triplo mistério da pessoa de Cristo que nós celebramos. É a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Porque é ali que encontra-se o núcleo, o cerne da história da nossa salvação. É Cristo que assume nossa natureza humana, que padece a morte, mas que ressuscita ao terceiro dia e, ressuscitando, chama-nos, convida-nos para que possamos ressuscitar também com Ele. Mas do mesmo modo que hoje Cristo volta-se para os seus discípulos e diz: "E vós, quem dizeis que eu sou?" É a pergunta que nós devemos nos fazer também. Qual a imagem que nós nos fazemos de Cristo? Para alguns, Cristo será alguém que recorremos no momento de dificuldade. Para outros, Cristo será aquele que eu procuro no momento que preciso de uma cura, de um milagre. Para outros, Cristo será alguém que me faz bem. Mas para nós, Ele é de fato o nosso Salvador. Para nós, Ele é de fato aquele que deu a vida para nos salvar. Mas para que nós possamos chegar nesta plena compreensão, é onde se faz necessária esta intimidade com o Evangelho. Porque Pedro, ainda que na sua limitação, como nós ouvimos dos outros evangelistas, que ainda esperavam um messianismo glorioso, mas por que Pedro é capaz de responder que Jesus é o Cristo de Deus? Porque estava com Ele, porque caminhava com Ele. E é por isso que devemos entender que para conhecer a Cristo, precisamos ter intimidade com o Evangelho. Nós não podemos dizer que conhecemos a Cristo por ouvir dizer, mas para verdadeiramente conhecermos a Cristo, é necessário termos esta intimidade com a sua palavra.
é necessário termos esta intimidade com o seu Evangelho. E recordando aquilo que nos fala Jesus, que nos fala São João, que Cristo é o Verbo encarnado, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Quando nós entramos em intimidade com o Evangelho, quando nós entramos em intimidade com a palavra, entramos em intimidade com o próprio Cristo. Então que possamos dia a dia nos aproximarmos de Cristo, nos aproximarmos da sua palavra nesse mês dedicado à Sagrada Escritura, e assim possamos verdadeiramente conhecer a Cristo, conhecer o mistério da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, a salvação que ele opera para cada um de nós através da doação de sua vida na cruz. Oremos. Ó Deus, que para o socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos animados pelo mesmo Espírito amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.